Bom, Vilela, esse filme, ele traz uma tonelada de informações interessantes, de questões interessantes ali pra gente refletir. E uma das coisas que eu me lembrei foi que em 2023, no dia 9 de agosto, eu escrevi um artigo lá na Gazeta do Povo, e o título era "E se tudo isso não passar de uma operação psicológica?", falando sobre essa questão alienígena, e eu disse o seguinte nesse artigo que está no meu livro A Jogada Final. Nesse artigo eu escrevi: será que a questão alienígena não será usada quando o mundo estiver à beira de uma terceira guerra mundial, como se fosse um seguro contra a terceira guerra mundial, no meio assim daquela tensão das nações quase se destruindo ali com armas atômicas, de repente naves aparecem e impedem essa guerra nuclear? Aí quando eu assisti o filme, eu falei, caramba, é exatamente o enredo do filme. O enredo do filme, ele começa ali com uma situação de guerra, ali prenúncio de uma guerra ali entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, e a mídia tá toda focada nisso, quando de repente esses cientistas ali que faziam parte de um grupo secreto dentro do governo, uma espécie de shadow government, né, que é uma empresa chamada Wardex Corporation, que um tal de Daniel Kellner, ele é um whistleblower ali, ele se torna um denunciante, é um doutor ali especializado em cibersegurança, criptografia, e ele pega vários pendrives com imagens sobre avistamentos de alienígenas, imagens sobre a suposta queda da aeronave em Roswell, no Novo México, em 1947, e eles usam isso literalmente para salvar a humanidade. Então, já vem aquela ideia dos alienígenas sendo colocados como salvadores da humanidade, e existe um contraponto com Jesus Salvador, porque tem uma personagem na história que é uma ex-noviça, né, que estava estudando para se tornar freira, e ela tenta usar a sua fé, usar o crucifixo, usar o cristianismo para se proteger dos ataques que ela estava sofrendo, e não dá certo. Ela chega a apertar o crucifixo contra as mãos, fura a sua mão, a mão sangra, parece até aqueles estigmas, né, que a gente escuta em histórias como do Padre Pio de Petrutino e por aí vai. E a gente vê ali um cristianismo enfraquecido, a mulher falando que perdeu a fé, e de repente uma nova religião sendo colocada, uma religião ali do espaço, uma religião dos alienígenas, e até existe um novo Adão e uma nova Eva, né? A Eva é a Margaret Fairchild, que é o personagem da... esqueci o nome da atriz agora, meu Deus. Me ajuda aí, Vilela. Como é que é o nome da atriz? Blunt. Emily Blunt. Obrigado, Rony. Valeu, Rony. E aí, ela é a nova Eva, e o Daniel Kellner, que é o outro personagem, é o novo Adão. Tem um Adão e uma Eva novos, e tem 12 apóstolos, porque tem 12 cientistas também que saíram desse projeto, se arrependeram de trabalhar para esconder as coisas, e agora estão divulgando tudo, e tem até uma cena icônica em que um desses 12 apóstolos, que no caso era uma mulher, uma cientista, quando ela vê a Emily Blunt chegando, né, a personagem da Margaret Fairchild, ela se ajoelha e começa a orar para ela, como se ela fosse um deus, e ela fala assim, eu não quero ser um deus, não quero que ninguém fique me cultuando. Então, é um contraponto direto com o cristianismo, como se o cristianismo fosse falho e incapaz de resolver os problemas do mundo, mas esse evangelho das estrelas, né, dessa revelação alienígena, fosse capaz de trazer essa salvação. Então, é um discurso bem anticristão, e um discurso de que os alienígenas são nossos salvadores. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês enxergaram algo nessa natureza também? O que vocês acharam nessa representação aí? Daniel, antes da gente entrar nesse assunto, só avisar o pessoal que essa live, essa primeira parte da live é para todo mundo, inclusive para quem não assistiu o filme, então fiquem tranquilos que não vai ter spoiler. O que a gente tá falando são coisas gerais, coisas que já aparecem no trailer, ou alguns comentários em relação à estrutura geral. Quando a gente for começar em spoiler, que é da metade para frente, a gente avisa aqui, né, Daniel e Rony, para o pessoal não perder a experiência, porque aí o que você faz? Você para a live onde a gente avisar, assiste o filme e depois volta e vê, aí você vai saber dos easter eggs, das coisas que são legais, você saber referências a outras coisas, como a gente começou aqui. Então bora, Rony, o que você achou disso que o Daniel falou? Sem dar detalhes, né, sem spoilers, o trailer é meio que um estelionato ali, porque o trailer mostra muitas imagens relacionadas a aliens, né, da abdução e etc. E aí muitas pessoas foram pro cinema achando que seria de fato 99% do filme falando de aliens e 1% falando das perseguições e tal. Uma coisa que eu achei muito repetitivo, e aparece nos trailers isso,
é que tem muita cena de perseguição, né? É muito massivo, é muito repetitivo as cenas de perseguição. Não é algo comum nos filmes do Spielberg, né? Pra quem tá acostumado, por exemplo, com Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né? A própria série que ele foi produtor executivo, que é a Taken, que fala também de aliens, né? Ou Guerra dos Mundos e tal, que aí já é um pouco mais ação, mais focada justamente nos aliens em si. Isso deixa um pouco a desejar e desaponta um pouco, e tem em relação ao trailer. Uma coisa que dá pra elogiar é a quantidade de marketing, né, que o Spielberg fez desse filme. O filme tava em todo lugar, todo mundo só falava disso. Tinha um marketing específico para cada país. Então, por exemplo, o Brasil teve um marketing específico, e isso atraiu, e o filme tá dando 100 milhões, mais do que esperavam, né? Acho que preveram, o filme já deu 100 milhões de dólares na abertura. Lembrando que o filme gastou cerca de 200 milhões de dólares, 180 milhões de dólares aí. Então já estão na metade do caminho para pagar o filme, né? E aí tem uma questão também religiosa forte no filme, mas ao mesmo tempo rasa. Eu achei que iam dar mais profundidade nessa discussão religiosa. Vocês veem ali pelo trailer que o foco é justamente na religião católica, né? Achei que ia ter uma discussão maior até com outras religiões, etc., durante o filme. E isso decepcionou um pouco também, né? E depois a gente comenta mais profundamente em relação a essa discussão religiosa que aconteceu ali. Senti falta também de outros fenômenos serem abordados. Grande parte do que a gente conhece desse assunto o Spielberg deixou de lado. Talvez porque, se a gente olha esse filme, me parece muito, quando eu vejo ele, um filme que de fato é uma peça importante na revelação, é um filme para preparar talvez as pessoas, né? Se ele coloca muita informação ali que é negativa e que a gente vê no fenômeno, aquelas abduções horrorosas, que o pessoal quase é torturado, né, etc., que sofre abusos, se colocasse muita coisa nesse sentido, acho que o pessoal ia ficar bem assustado e falar, pô, se a revelação é assim, talvez eu não queira essa revelação. E o filme, como eu falei, não é um filme para falar de aliens, o filme é para falar como é o drama humano em relação à revelação. Esse que é o foco do filme. Então o filme roda 90% nisso, nesse drama humano em relação à revelação de que não estamos sozinhos. E esse é um dos pontos que as pessoas podem ter ficado um pouco decepcionadas no cinema. Algumas aí, depois de eu falar nisso, algumas até dormiram, né? E depois a gente vai poder comentar um pouco sobre isso aí. Rony, você está falando com uma pessoa que aconteceu exatamente isso, cara. Ele tá dando indireta, hein? Tá dando indireta. Ele deu indireta. Aconteceu o seguinte, eu fui ontem às 11h30 no cinema, estava morrendo de sono e, segundo vocês, eu dormi na parte mais importante, então eu vou querer saber na parte final dos spoilers o que eu perdi nessa parte. Mas o que eu achei do que eu vi? Porque eu vi tudo isso daí que você falou, Rony e Daniel. Cara, sendo o filme do Spielberg, eu esperava algo muito mais magnífico, algo muito mais grandioso, um espetáculo visual, e o que a gente vê é um filme um pouco mais cru, né? Essa coisa da trabalhar muito em cima dos personagens, perseguição, e realmente a perseguição tem uma hora que enche o saco, cara, é muita perseguição, muita coisa. Eu acho que isso ficou meio maçante e acabou ocupando. Chegou a um ponto do filme e você fala, tá, e quando vão tratar dos aliens? Quando vão tratar dessa questão? Aí você começa a já pensar, putz, não vai ser tão profundo quanto eu imaginei. Eu imaginei que ia ser uma coisa mais parecida com Contatos Imediatos do Terceiro Grau, como se aquele filme acabasse lá e a gente visse o depois do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o que aconteceu depois daquele primeiro contato com aquela nave e tudo mais. Ou então no filme A Chegada, que o filme todo é sobre essa questão de quem vai falar com os alienígenas, como a gente resolve a questão da linguagem, como que quem são esses caras, por que eles apareceram, e não foi para essa linha. Eu acho que, claro, é uma opção do Spielberg, mas o trailer realmente engana a gente achando que é sobre os aliens, é sobre esse primeiro contato, sobre a revelação, e fica meio apressado, fica tudo pro final, que é a parte que eu acordei e que realmente falei, nossa, agora o filme ficou interessante, aí acaba o filme. Não é isso, ô Daniel? Não, você teve essa experiência que você dormiu, né? Que você dormiu, quando você acordou, acabou o filme, né? Foi um pouco diferente. Mas é exatamente isso, Vilela. Eu tava até pensando aqui, você falou do filme A Chegada, e eu tava imaginando que acho que o Vilela gostou da Chegada porque os alienígenas se comunicam através de uma espécie de desenhos, né? Eles fazem alguns desenhos ali. Você que é dessa parte de desenho, isso deve ter te pego ali de jeito ali, deve ter te fisgado, né?
Sabe qual é a referência que eles usaram? O Ouroboros, né? Da cobra que come o próprio rabo, né? Porque a linguagem dos alienígenas, ela não tinha começo, meio e fim. Eles se comunicavam de uma forma onde o tempo não existia, né? Tudo era constante, né? E os seres humanos não estão acostumados com essa coisa de ser o passado, o presente e o futuro não estarem demarcados dessa forma, né? E por isso que era um círculo fechado sempre, né? A linguagem deles, eram vários círculos e botaram a imagem aí. É sobre isso. Exatamente. Eram vários desses círculos, ela começa a estudar essas ramificações dos círculos, que aí é isso que fazia a diferença do que estava sendo falado, né? E nesse filme não existe isso, né? Eu achei até que o drama humano, ele é até suplantado pelo drama. Os alienígenas são colocados até de uma forma, como os caras maltrataram os primeiros alienígenas que fizeram contato com a gente, né? Os personagens até fecham a imagem para não ver o alienígena gritando, né? Ao contrário, a gente fazendo experiências neles, né? Sei lá. Foi mais nesse sentido, né? Ô Vilela, já que você citou o Ouroboros, que é a serpente que morde seu próprio rabo, né? E às vezes ela aparece até com a simbologia do símbolo do infinito, como se fosse um 8 deitado. Explica, de onde aparece, de onde vem esse Ouroboros? É de alguma cultura, alguma religião? Se o Homer puder achar essa imagem da cobra mordendo o próprio rabo, né? Então, ela aparece em vários livros, vários escritos, né? Então, o Ouroboros, ele tem uma conexão muito forte aqui também com os incas e os maias, né, com toda essa simbologia mexicana, né, que a gente conhece. Inclusive, na abertura da Copa houve algumas referências ao Quetzalcoatl, que é a serpente de penas voadora, né, que também tem esse conceito de morder o próprio rabo. Lembra um pouco, Vilela, inclusive eu olhando ali o desenho da chegada, lembrei daquela tipografia esqueci o nome do deus grego ali, do deus egípcio, deus indiano, vou falar agora, que é o deus da destruição, Shiva. É o Shiva Nataraja, né? Que ele aparece dentro de um círculo, né? Então, o Ouroboros, ele vai representar a cobra que come o seu próprio rabo, com a ideia de a união entre Eros e Thanatos, né? O princípio da construção, o princípio da destruição, a vida que vem pela morte, né? O sucessivo ciclo da vida e da morte, da destruição e da reconstrução, que é representado também por Shiva, né? Shiva também, conforme Oppenheimer celebrizou, né? Isso aparece no filme do Christopher Nolan, Shiva é o destruidor de mundos. Então ele vem em cada ciclo ali trazendo essa reconstrução, né? Isso tem a ver dentro do calendário indiano com Kali Yuga, né? Que é a era de Kali, que a Kali é a esposa de Shiva, que vem trazer essa destruição e a reconstrução. Agora, Vilela, o que é interessante, eu não sei se a galera já comentou essa semana isso aqui no Inteligência Limitada, mas a gente teve a morte do cantor, né, o Oliver Tree, que faleceu aqui no Brasil, num acidente de helicóptero, né? E já que você... Pois vamos falar sobre isso. A gente falou um pouco ontem no jornal, mas bizarro, né, cara? O que você tem pra contar? Quais são as ligações? O que é muito estranho é que em vários clipes dele, como no clipe Hurt e no clipe Flowers, existe cenas em que ele morre e junto com carros pegando fogo, né? Ele tinha uma obsessão por representar nos clipes a própria morte, falar sobre a própria morte. Inclusive nesse clipe Hurt ele fala: eu vendi minha alma, meu dia vai chegar, alguma coisa assim. É bem tenebrosa a letra, né? E aí você vê as imagens de carros pegando fogo e ele morto junto com o carro ali, e os helicópteros colidiram lá no Recreio dos Bandeirantes e caíram em cima de uma concessionária de carros elétricos e os carros pegaram fogo. Então foi uma coincidência tenebrosa. E nesse clipe ele aparece crucificado. Eu mandei a imagem pro Homer, não sei se você consegue jogar, Homer, mandei no WhatsApp. Ele aparece num determinado trecho crucificado no guidão de uma scooter, porque ele era competidor de scooter, e uma vez ele estava na competição descendo a rampa, a rodinha do scooter bateu numa pedra e ele capotou, quebrou os 2 pulsos, teve concussão e tal. Isso foi um ponto muito importante ali na carreira dele, que foi a época que ele teve que parar de competir, né, de competição de scooter. Ele ficou em casa e ele começou a compor músicas, né? Ele migrou para a parte musical a partir disso. E aí, nessa cena,
que ele aparece crucificado ali no guidão do scooter, atrás dele aparece um Ouroboros, né? E é muito curioso porque ele era norte-americano e o clipe foi gravado na Ucrânia, né? Então ele achou um Ouroboros ali, ou produziram uma imagem do Ouroboros ali que tem a ver com esse negócio de morte e ressurreição, né? E se reinventar num novo personagem. Então, assim, são coincidências estranhas aí desse mundo da indústria fonográfica, né? Então, voltando pro filme, outra coisa interessante que a gente vê no filme é que... o pessoal colocou a imagem ali. Não sei se você consegue ver, Vilela. Você tá vendo? Tô vendo sim. Tô vendo. Tá vendo que ele tá crucificado ali com um prego na mão e atrás, numa ponte ali, tem o desenho da serpente acima da cabeça dele ali. Cara. Exatamente o Ouroboros que o Homer colocou. Então, eu só citei isso por causa da coincidência que você citou o Ouroboros e eu tava falando sobre essa imagem essa semana, né? Foi um negócio que chocou o mundo. E aí tem várias histórias, né, Vilela? Ele tava em litígio com a sua gravadora, Atlantic Records, né? E aí existe uma recorrência de vários cantores que logo depois de começarem a ter briga com a gravadora apareceram mortos, o avião caiu, o helicóptero caiu. Então, são coisas estranhas, né? E num dos clipes dele, que é o clipe Flowers, ele aparece também entre dois helicópteros, né? Tem uma escada, ele sobe essa escada ali, fica no meio dos dois helicópteros e isso é estranho porque o último clipe que ele divulgou tem toda uma simbologia de aeronaves, ele aparece vestido de comandante, assim, de piloto de avião, né? E ele no meio de dois helicópteros, né? Então, são coincidências sinistras e macabras, né? Que não são tão estranhas. Eu me lembro do Christopher Reeve, né, que fazia o Superman. Não sei se você lembra, Vilela, que ele fez um filme em que ele era um cadeirante. Cara, é mesmo. Você lembra? Aí pouco tempo depois ele cai numa competição de cavalo e fica paraplégico também, ou tetraplégico. Então tem umas coincidências estranhas, né? O que você acha que pode ser? Vamos chamar de coincidência ou é como se algumas coisas tivessem pré-determinadas ou tivessem alguma chance muito grande de acontecer e por algum motivo essas pessoas experimentam isso, esse vislumbre do futuro. Porque a gente vê também antes da morte dos Mamonas, um dos integrantes, antes de entrar no avião, fala, brincando que vai cair, que pode ser isso e tal. Isso não é uma coisa tão incomum assim das pessoas brincarem ou vislumbrarem alguma coisa no futuro, né? O ser humano de alguma forma teria acesso a algo que não aconteceu? Na verdade, eu acho que você tá tendo acesso você tá lendo a minha mente aqui, porque você falou do Ouroboros, eu tinha acabado de falar nas minhas lives no meu canal, e você falou do Mamonas, eu falei do Mamonas ontem, porque um número que aparece muito nos clipes desse Oliver Tree, que faleceu, é o número 1406. E isso é muito estranho. O número 1406. 1406. E ele morreu no dia 14 de junho. Nossa, aí você fala, isso... Não, isso eu não sabia. Caramba. Na verdade, deixa eu corrigir aqui, Vilela, não é nos clipes do Oliver Tree, é nos clipes do argentino que estava junto com ele, que é o Gaspi, que morreu junto com ele no acidente. O cara tinha esse número, aparecia em vários clipes do cara. E se você pega os clipes dele... Os clipes não, porque ele era ator, ele fazia sketches, né? O Gaspi, que é o Gaspar lá, o ator argentino que morreu lá no Recreio do Bandeirante, no mesmo helicóptero que o Oliver Tree, que era o Alien Boy, tava. E se você pega clipes dele, assim, por exemplo, como você bota no minuto 14 minutos e 6 segundos, aparece a imagem dele morrendo. Entendeu? O 1406 é um número que está impregnado. E por que eu tô falando isso? Porque a primeira música do primeiro álbum, primeiro e único álbum praticamente do Mamonas Assassinas é 1406. Aí você fala, caramba. Não sabia. E nessa primeira música, eu vou pedir até ao Homer, você consegue colocar a letra dessa música, 1406 Mamonas? Que a letra vai falar sobre avião também. A gente queria ser rico, queria ter um avião, mas só tem um barraco em Itaquá e tal.
Então, assim, são coisas muito estranhas, né? Por que 1406? No caso do Mamonas, eles estão fazendo uma brincadeira com aquele negócio de telemarketing, ou tipo, marketing televisivo da época, que era Disque 011 1406, né? Que os caras vendiam coisa na televisão. Então, eles fazem uma brincadeira com esse negócio da ganância, né? De você querer ter tudo e acabar gastando dinheiro que não tem, né? E acabar se enrolando aí nas coisas. Então, ali, ó, a música 1406. Atenção, Kreuzebeck, né? Ao toque do 4 e tal. Aí fala, né? Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração ver seu filhinho chorando, querendo um avião. Olha que estranho, os caras morrem no avião. Primeira música deles, né? Falando sobre isso. Então, assim, estranhezas, né? Mas, voltando pro filme, Vilela, perdão. Mas por que isso tem relação ao filme? Porque, de certa forma, vamos partir do pressuposto que o Steven Spielberg não tem alguma relação com o Trump ou com a abertura desses arquivos pelos Estados Unidos. Não é muita coincidência que as duas coisas estejam relacionadas no mesmo período? Seria algum caso do Spielberg sentir que isso vai acontecer? Porque um filme, a gente sabe, ele para ser feito ele demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então não dá para, vou decidir lançar agora. Isso já está decidido lá atrás, muito antes de saber que esses arquivos iam ser abertos, de se falar que esse assunto ia tá tanto na mídia. O que você acha, Daniel e Rony? Como que essas coincidências... Vou passar a palavra pro Rony aqui, a gente tá falando aqui, esquecemos do Rony. Manda a brasa aí, Rony. Exato. Não, que isso. É bom lembrar que essa revelação começou em 2017, né? Inclusive os próprios Spielberg falam que desde 2017, quando saiu a primeira matéria no New York Times, que os Estados Unidos tinham um programa de investigação de OVNIs, enquanto publicamente falava que não estudava o assunto, o Spielberg começou a acompanhar ali. Ele começou a fazer as primeiras anotações para fazer esse filme em 2017. E há um coronel, que é o coronel chamado Calnell, que inclusive ele chefiava o programa de engenharia reversa americano, e falam que ele é um dos caras do chamado Programa Legado, né, que fazia engenharia reversa não só dos MiGs russos ou dos J chineses, mas também das naves não humanas. O Calnell fala que existe um programa de revelação controlada, ou seja, eles sabem muito bem o que eles querem alcançar em cada ano no estágio de revelação. E aí o estágio de revelação chegou nesse ano, era um presidente, isso já devia estar programado e controlado há muito tempo. Então o Spielberg podia estar encaixado. E um dos pontos de revelação é você acostumar a população. E acostumar a população, certamente eles fazem isso, e há muito tempo fazem isso, a inteligência faz usando filmes, usando séries, para conseguir justamente começar a fazer a população acostumar com o assunto, antes de introduzir de fato na realidade, né? Então esse filme para mim pode ser uma peça importante, e se a gente for considerar que a revelação de fato é controlada, nada é coincidência. O Spielberg pode ser colocado ali, ter sido colocado nesse filme já nesse plano de revelação controlada, e um dos indícios disso é que lá atrás, em 77 já, no Contatos Imediatos de Terceiro Grau, no filme do Spielberg tinha o Alan Hynek, que era o chefe do programa Livro Azul, que era o programa de investigação de OVNIs. Ele participa do filme. E também nessa mesma época o Spielberg foi envolvido na revelação nas Nações Unidas. Para você pautar um assunto nas Nações Unidas, você tem que ter um país membro, e na época ia ser o país de Granada, um pequeno país que foi escolhido para poder levar esse assunto OVNI nas Nações Unidas. O Spielberg chegou a se reunir com o presidente de Granada para tratar esse assunto, e acabou que foi boicotado e não conseguiu pautar esse tema. Então o Spielberg está desde a década de 70 envolvido com o presidente. Hoje ele é amigo pessoal do Obama, vive na casa do Obama, foi entrevistado recentemente pela mulher do Obama. O Obama falou para ele falou isso publicamente, que o Obama queria ser o primeiro cara a ver o filme, e aí o Spielberg falou, não dá, o filme é sigiloso e tal, não pode e tal, mostrando essa proximidade. E além disso, o Obama pela primeira vez visitou um set de filmagem. O primeiro filme que o Obama visitou um set de filmagem foi o filme de Dia D, foi o set de Dia D. Então pra vocês verem como que o Obama tá envolvido nisso. E se vocês lembrarem, tem na Netflix um filme dos Obama, do casal Obama, que são os produtores executivos, que é O Mundo Depois de Amanhã, se eu não estou enganado. Eu sempre erro o nome do... Mundo Depois de Nós. Depois de Nós. Aí, já tá vendo, errei de novo. Mas é O Mundo Depois de Nós, inclusive, recomendo o pessoal ver. E tem nesse Mundo Depois de Nós a cena dos servos, que aí os servos saem da floresta e começam a olhar, encarar as pessoas. Cara, peraí, Rony, agora você explodiu minha cabeça. Agora tudo faz sentido. Obama
Spielberg, o Obama que soltou numa entrevista que existiam os aliens. Cara, tá tudo. Essa cena dos alces ou dos servos lá, cara, tá conectado total com esse filme do Spielberg também. Parece que tá combinadinho, cara, né? Parece que eles estão combinadinho aí nessa estratégia. E pra mim essa cena dos servos no filme do Spielberg é uma clara referência ao filme do Obama, né? Ou seja, os animais ali... Mas qual que é o significado disso, né? Qual que é o significado pode ter dois significados pra mim, né? O primeiro seria, pra mim, que tá acontecendo alguma coisa e os animais são os primeiros a sentir. Então eles ficam perturbados, eles saem da floresta e começam a ter um comportamento estranho de se aproximar das pessoas e das áreas urbanas e encarar essas pessoas. Então, como se fosse um prenúncio que algo tá para acontecer no ambiente. E um outro significado é que as próprias inteligências não humanas podem estar entrando no corpo desses animais, eles são capazes de invadir tanto os corpos animais quanto humanos, e virarem observadores. Então tem a questão da coruja, tem a questão do cervo, é uma questão muito presente nesse assunto de fenômenos anômalos. Mas para mim é uma clara relação, uma clara referência lá para o filme do próprio Obama, que é O Mundo Depois de Nós, que fala também um pouco dessa questão de fenômenos, não envolvendo aliens, mas a questão de fenômenos que acontecem com a população, né? Então, para mim, o Spielberg tá dentro desse âmbito de revelação, e para mim nada não é coincidência. Ele fala que é coincidência, mas eu não acho que seja coincidência. Justamente agora, nesse momento, ele apareceu, e o Vilela lembrou bem, né? O Obama, no começo do ano, ele levantou a bola para o Trump cortar. O Obama falou, os aliens existem, são reais. E aí, logo depois, o Trump falou, olha, para o Obama não ser preso, eu vou revelar tudo, porque ele está revelando informação sigilosa. Então, eu creio sim que isso tudo tá... Todo mundo ali tem um grupinho ali no WhatsApp que tá ali combinando essa revelação, com certeza. Ô, Vilela, tem uma simbologia, Vilela e Rony, a galera que tá assistindo, né? Tem uma simbologia muito interessante também do cervo, do alce e também da ideia do gamo, né? Porque esse animal, dentro do esoterismo, do ocultismo, ele tem uma simbologia também do renascimento, daquilo que se renova, porque os chifres caem e renascem todo ano, né? Então ele tem também essa simbologia do ciclo da vida, da imortalidade, e ele também funciona como uma espécie de guia espiritual, porque geralmente ele aparece em florestas como um mensageiro do outro mundo que conecta o mundo dos homens com o mundo dos deuses. Só que nesse caso do filme, ele está conectando o mundo dos homens com o mundo dos deuses alienígenas, né? Então tem o deus, que é o Cernunnos, que na tradição celta também, na Wicca, ele está ligado ali à fertilidade, aos portais entre os mundos, né? É um animal relacionado aos limiares entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o mundo dos homens, o mundo dos deuses, e ele representa até o chifre, visto ali como se fossem espécies de antenas que captam essas mensagens cósmicas da intuição e por aí vai. Então é muito pertinente esse animal ter sido escolhido para representar os alienígenas nessa história. Mas o animal que... Daniel, fica à vontade. Daniel, não tem alguma coisa também relacionada à coroa? A gente vê algumas coroas no formato de chifres, né? De pequenos chifres. Não tem alguma relação de reinado? Exato. Então, o rei, ele tem dois símbolos principais, a coroa e o cetro, né? Então, isso é uma direta referência à pecuária e à relação entre o touro e o pastor do gado, porque o pastor usava o cajado para conduzir a boiada e o touro tem o chifre. Então o touro, desde os tempos ancestrais, ele simboliza o poder e ele simboliza aquele que guia, porque no touro a gente tem aquela situação da junta de bois, né? E a junta de bois ela é feita com um touro veterano e um touro mais jovem, porque se fossem dois touros jovens, os dois seriam apáticos, e se fossem dois machos alfa, eles iam ficar brigando para quem ia mandar. Então a junta de bois é sempre unida ali por um touro mais velho e um touro mais novo, que estão conectados por um jugo
trígo, que é aquela madeira que une os dois touros, e um desses touros conduz. Então, tanto o cajado do boiadeiro serve para conduzir os bois, quanto o próprio touro representa aquele touro que conduz, porque é o macho alfa que está conduzindo os demais animais ali. Então, essa simbologia do chifre que vira uma coroa e do cajado do pastor que vira um cetro vem desde os tempos ancestrais e acabou simbolizando a realeza, né? Com essa ideia de aquele que conduz, né? O rei é aquele que conduz o povo. Então tem uma simbologia muito interessante aí. Uma coisa que eu esqueci de comentar, ô Vilela, que você perguntou, é a questão do tempo, né? E que eu ia chegar nisso e acabei esquecendo. O tempo, pra mim, inclusive o filme aborda isso, né? A Margaret, ela é abduzida e ganha certas habilidades. Uma das habilidades seria entrar na alma das pessoas ou ter a chamada clarividência, né? E que seria prever as coisas. E a gente tem isso na história ao longo das décadas e muitas pessoas que apareceram que previram coisas, né? E que têm esse poder de fazer a previsão de coisas que nem aconteceram ainda. Inclusive